ainda dava na condicional, né? Olha, deve ser anunciado até o final da semana mesmo o Thomas Tuchel, ele deve ser o novo técnico da seleção Inglaterra, se for confirmado será o terceiro estrangeiro, depois do Eriksen, que outro dia faleceu, e do Fábio Capello. Capello. Então, e aí, eu acho que em questão aí de horas, não só a FA confirmou, como ele já vai dar a primeira entrevista como técnico da Inglaterra, Fredinho, é isso? Isso aí, já foi confirmado, já foi anunciado oficialmente. A imprensa britânica, como o Independent que você está lendo, já tinha antecipado ontem, só que, claro, ainda na condicional. Hoje a gente tem essa confirmação oficial da Federação Inglesa. O Thomas Tuchel, ele terá essa entrevista coletiva de apresentação daqui a pouquinho em Wembley, mas ele só assume a posição em janeiro. Então, a Inglaterra, que tem mais 2 jogos pela Nations League nesse ano de 2024, agora no mês de novembro, já na última data FIFA desse ano, ainda será comandada pelo Lee Carsley, o interino, e a partir de janeiro entra o Thomas Tuchel com um contrato de 1 ano e meio, até o fim da Copa de 2026, quando a Inglaterra completa 60 anos de fila, André Henning, desde aquele título de 1966. Então, trazer o Thomas Tuchel, foi dito inclusive pelo presidente da Federação Inglesa, foi uma decisão motivada muito, 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 muito por essa necessidade de ganhar uma Copa do Mundo, de ganhar algum título, e no caso do Thomas Tuchel, a única competição prevista nesse contrato é a Copa do Mundo, cara. Assim, o que dá para te dizer daqui do clima, além de chuvoso, é que a decisão de contratar um estrangeiro, ela é muito controversa, ela é muito divisiva. Lembremos também, André, que nos casos de Eriksen e Capello, a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia. Hoje a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, é uma Inglaterra de Brexit, que contrata um alemão, que é o mais próximo de um argentino para o brasileiro ou de um brasileiro para o argentino que tem para o inglês. Então, para além das 4 linhas, e se o Tuchel é bom ou mau técnico, etc. e tal, existe esse contexto geopolítico aí, nessa indicação que, repito, é divisivo. Era justamente o que eu ia falar com você, porque assim, se não é um Brasil e Argentina, é muito próximo de. Grande rival da seleção da Inglaterra é a Alemanha, grande rival da seleção da Alemanha é a Inglaterra. É que tem algumas outras rivalidades pelo caminho, Uhum. né? A Alemanha tem ali algumas finais de Copa do Mundo com a Argentina, por exemplo. Alemanha e Itália já fizeram grandes jogos. Inglaterra e França. Enfim, Inglaterra e Argentina também, né? A mão de Deus. também Inglaterra e Argentina, desde a época de Malvinas, enfim. Então, assim, mas é uma rivalidade. É algo que é relevante. E o Tuchel, ele tem uma passagem pelo futebol inglês, que é uma passagem de título, é verdade, porque Uhum. ele conquista a Champions pelo Chelsea. Até li nessa matéria do Independent que ele estava ali na expectativa de abrir a vaga no Manchester United, para Uhum. de repente assumir o United no lugar do Ten Hag, algo que ainda não aconteceu, a demissão do Ten Hag. E assim, ele não é um cara que tem a trajetória que tem o Capello e a trajetória que tinha o Eriksen. Apesar de não ter sido campeão dirigindo seleções e tal, o Eriksen já tinha mais rodagem no futebol europeu quando foi contratado. Eu imaginei, Fred, que iriam abrir para estrangeiro se fosse um Guardiola, se fosse um Klopp. O Tuchel, eu confesso que pela primeira vez que eu vi o nome dele, que faz alguns dias aí, eu confesso que fiquei surpreso. Foi essa a reação também de parte aí da galera na Inglaterra? Eu acho que quando a bola do Guardiola começou a quicar o nome dele por aqui, todo mundo esqueceu o Tuchel, que havia sido mencionado anteriormente, e ficou vidrado na opção Guardiola. E aí, quando o Tuchel é anunciado, é quase como se fosse um anticlímax, né? Pô, agora que eu comecei a prestar atenção no drama do Guardiola com o City, se vai renovar, se não vai renovar, vocês vêm e já anunciam o Tuchel. A minha sensação é que o talvez do Guardiola, ou a resposta de que calma que eu ainda não sei o que eu vou fazer com o meu contrato com o City,
tenha colocado a Federação Inglesa meio contra a parede, ainda mais que o Tuchel não ia ficar no mercado por muito tempo. O Manchester United poderia ser uma das várias portas abertas para o treinador. E aí poderia ser um Ancelotti 2.0, né? Só que não para a CBF, e sim para a Federação Inglesa. Então, cara, melhor um passarinho na mão do que dois voando. Vamos para o Tuchel. E se o Guardiola renovar com o City, a gente vai ficar com a consciência tranquila de que não teria valido a pena esperar pelo catalão. O ponto aqui, André, é que tem muita gente da crítica inglesa que fala, cara, a seleção inglesa é para ingleses, algo que a gente ouve muito no Brasil. Sim. E principalmente pela perspectiva de fomentar o mercado interno. Diferentemente do Brasil, a Inglaterra não é uma seleção com histórico vencedor e não é uma seleção com histórico de treinadores entre os melhores do mundo, né? Cara, olha para a história, né? Muito difícil a gente colocar um inglês como um dos melhores do mundo ou entre os melhores da própria época. O último treinador inglês campeão da Champions foi em 84 com o Liverpool. O último inglês campeão do campeonato inglês foi em 92 com o Leeds. O último inglês campeão de alguma competição europeia por clube foi o Bobby Robson com o Barcelona em 97. Então, assim, não é uma escola de treinadores exuberante. Então, a federação ficou nessa sinuca de bico, né? Vamos apostar no Graham Potter, que não trabalha desde quando foi demitido do Chelsea? Vamos tentar tirar o Eddie Howe do Newcastle? Ou vamos para um peso pesado que, tudo bem, não é um Guardiola, não é um Klopp, mas é um campeão da Champions como o Thomas Tuchel? Então, essa sinuca de bico que está sendo muito debatida por aqui. Tem gente que entende, que apoia a chegada do Tuchel, e tem gente que fala que a seleção é para os ingleses e que precisa fomentar o mercado interno e passa uma mensagem muito ruim para os treinadores das seleções de base que são ingleses e que esperam essa oportunidade. Fredinho, galera, daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar do que foi o jogo de ontem entre Brasil e Peru lá em Brasília. O Fred, sobre o Guardiola, o fato da FA não ter esperado o Guardiola tem alguma coisa a ver com uma possibilidade do Guardiola ficar mais um ano no City, ou são assuntos separados? O Guardiola tá mesmo naquela de não sei o que eu vou fazer ainda, e aí diante da indefinição do Guardiola, muito mais do que uma definição de ficar um ano mais no City, a FA tomou a sua decisão de ir com o Tuchel? Me parece que é pela indefinição e que, de fato, o Guardiola ainda não decidiu até aqui o que ele vai fazer. Ele pode ficar no City, ele pode sair para outro clube, ele pode sair por um ano sabático, ele pode sair para outra seleção, né? São várias oportunidades na frente do Guardiola, não só ou Inglaterra ou renovar com o Manchester City. Até o momento, o que a gente sabe é que o Guardiola está indefinido. Nem o próprio Manchester City sabe, nem o Hugo Viana, que é o novo diretor de futebol que vai sair do Sporting ao fim dessa temporada para o Manchester City, sabe o que o Pep Guardiola vai fazer com a própria vida. Mas é claro que dá uma sensação de que, opa, então a porta para a seleção da Inglaterra não tinha sido aberta, de fato, pelo Guardiola. Talvez seja uma confirmação da indefinição. É assim que eu interpretaria. Tem até um comentário aqui do Carlos Maciel, assim, falando que é uma boa notícia do Tuchel assumir a Inglaterra, porque pós-Copa de 2026, o Guardiola estaria livre para vir para o Brasil. Mas, assim, tem um outro lado dessa história. Se a seleção da Inglaterra não ganha, né, com o Tuchel 2026, porque ele só tem contrato até o final da Copa de 2026, e aí o Guardiola, na teoria, estará livre. E aí, né,